Oi, 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 gente linda. Boa noite, tudo bem? Tô aqui tomando um matezinho, com saudade dos mates do Jair, das nossas aulas, das nossas conversas, né, do nosso convívio semanal. Espero que vocês, a família de vocês, as pessoas que vocês amam, estejam todos bem, seguros, com saúde, fazendo a sua parte tanto quanto possível, fazendo o que entendem ser melhor, né, para todos nesse momento. E espero de coração que essa situação termine logo, que a gente volte normalmente, né, às nossas atividades normais, do jeito que a gente sempre fez, e que a gente mate essa saudade. Eu tô realmente com saudade de vocês e espero que a gente volte logo às nossas aulas presenciais. Enquanto isso, a gente vai seguindo aqui o estudo da nossa matéria à distância. Eu optei pela gravação dessas aulas, né, porque eu entendo que seria o mais próximo possível, né, do que a gente teria nos nossos encontros presenciais, nesse momento de isolamento social. Desde lá no início eu digo para vocês que eu não estou muito acostumada com essa questão de gravação de vídeos, então os primeiros eu revi, achei a qualidade um pouco ruim, achei a luz ruim, tentei agora melhorar a luz, botei uma luz branca, baixei um editor de vídeo que eu acho que vai ajudar bastante, mas eu quero um feedback de vocês, né? Gostaria muito que vocês me dissessem o que vocês estão achando das aulas, se vocês realmente estão conseguindo compreender o conteúdo, absorver esse conteúdo, se estão achando úteis, né, esses vídeos que eu estou gravando, se vocês preferem de outra forma. Estou aberta, né, a dicas, sugestões, a críticas, e estou aqui à inteira disposição de vocês, né, porque vocês precisarem, para sanar eventuais dúvidas, né, para fazer o que estiver ao meu alcance, para que vocês não tenham aí prejuízo do conteúdo, para que vocês consigam fixar e compreender da melhor forma possível a nossa matéria, certo? Então, dando seguimento aqui, na aula passada, a aula de número 10, a gente estava conversando, estudando o direito real de gozo e fruição do usufruto. Nós vimos, né, conceito, características do usufruto, os direitos do usufrutuário, os deveres do usufrutuário anteriores e simultâneos ao usufruto, e hoje a gente continua vendo os deveres posteriores ao usufruto, assim como as modalidades especiais de usufruto e a extinção desse usufruto, para ainda essa semana a gente estudar o uso e a habitação, que são outros dois direitos reais que a gente estuda, né, em pouco tempo. Em uma aula a gente consegue vencer esse conteúdo, mas que não deixam de ser importantes. Bom, também devo dizer que na semana passada, né, eu tomei cuidado de não dar um conteúdo muito extenso para vocês, porque a gente, né, estava aí em fase de adaptação desse ensino à distância, mas agora eu vou começar a dar um conteúdo um pouquinho mais extenso. Vocês já vão ver pelo material complementar em slides que eu vou mandar, ele já vai ser um material um pouquinho mais extenso, nos moldes que eu sempre mandava para vocês, né, nas aulas presenciais. E, como eu disse, vamos tocando da melhor forma possível para evitar o mínimo de prejuízo. Quero que vocês me digam, me deem esse feedback que eu pedi para a gente aí melhorando juntos, certo? Então, dando seguimento aqui no estudo do usufruto, faltou a gente ver as obrigações posteriores ao usufruto. As simultâneas e as anteriores nós já vimos na aula passada. Então, a principal obrigação posterior ao usufruto é a tecla que eu tanto bati na aula passada. É a restituição da coisa, uma vez que o no proprietário ele tem a expectativa de fim do usufruto ter em suas mãos a propriedade plena desse bem. Tanto que no usufruto é resguardada, é ressalvada a substância da coisa. Então, a principal obrigação posterior ao usufruto é a restituição da propriedade plena desse bem para o nu proprietário. A restituição, portanto, da coisa usufruída. O 1408, ele vem também falar de obrigações posteriores. Olha só o que o 1408 diz. Se um edifício sujeito ao usufruto for destruído sem culpa do proprietário, não será este obrigado a reconstruí-lo, nem o usufruto se restabelecerá.
houve destruição do bem sem culpa do proprietário, ele não é obrigado a reconstruir e aí acabou o usufruto, certo? Se o proprietário reconstruir o prédio à sua custa, ele também não é obrigado a restabelecer o usufruto, porque ele investiu dinheiro para reconstruir. Já se a indenização do seguro for aplicada à reconstrução do prédio, aí é diferente. Aí a gente vai ter o restabelecimento do usufruto. Por quê? Porque nós vimos que esse seguro vai ser pago pelo usufrutuário. Então, o 1408 nos traz 3 possibilidades. No caso, de destruição do bem do prédio sem culpa do proprietário. Primeira possibilidade, se ele não reconstruiu, ele não é obrigado a reconstruir e, portanto, o usufruto não se restabelece. Segunda possibilidade, se destruiu sem culpa dele, porém ele reconstruiu à sua custa. Também não é obrigado a restabelecer o usufruto. Contudo, terceira possibilidade, se houve o seguro este pago pelo usufrutuário e o valor do seguro é usado na reconstrução do bem, aí sim esse usufruto vai se restabelecer. A indenização tem que ser aplicada na reconstrução e a gente tem o restabelecimento do nosso usufruto. Seguindo adiante, o 1409 vem dizer: também fica subrogado no ônus do usufruto, em lugar do prédio, a indenização paga se ele for desapropriado. Se subroga no lugar do prédio, cabendo ao usufrutuário, a indenização paga se esse prédio for desapropriado. Ou a importância do dano ressarcido pelo terceiro responsável no caso de danificação ou perda. Mesmo princípio, tá? Teve dano, houve o ressarcimento pelo terceiro que foi responsável por esse dano, há a subrogação no ônus do usufruto. Aqui a gente termina os deveres, as obrigações do usufrutuário, tanto as anteriores como as simultâneas, assim como as posteriores. E aí a gente começa o estudo das modalidades peculiares, especiais de usufruto. A gente já falou nelas, a gente já teve um spoiler delas no que a gente vem estudando até aqui. Mas agora a gente vai olhar cada uma delas com carinho para conseguir visualizá-las melhor, entendê-las melhor. A primeira delas é o usufruto dos títulos de crédito. O usufruto dos títulos de crédito está lá no 1395, que diz: quando o usufruto recai em títulos de crédito, o usufrutuário tem direito a perceber os frutos e cobrar as respectivas dívidas. Usufruto de título de crédito dá ao usufrutuário o direito de perceber os frutos, os rendimentos dele, bem como de cobrar as dívidas decorrentes desse título de crédito, certo? Pode o usufrutuário, portanto, antes de vencida a dívida, perceber os frutos e, após o seu vencimento, cobrar o capital, não só o devedor, como também o fiador deste devedor. Parágrafo único, cobradas essas dívidas aqui, o usufrutuário aplicará de imediato a importância em títulos da mesma natureza ou em títulos da dívida pública com cláusula de atualização monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos. Enquanto não vence a dívida, vai perceber os frutos. Vencida a dívida, pode cobrar a dívida do devedor e também, inclusive, do seu fiador. Cobrou a dívida, recebeu o valor, ele imediatamente precisa aplicar em títulos da mesma natureza. Não sendo possível aplicar em títulos da mesma natureza, vai aplicar em título da dívida pública federal com a obrigatória cláusula de atualização monetária segundo os índices oficiais, certo? O que o Código Civil deixou em aberto aqui foi a penalidade, cabível ao usufrutuário que não aplicar o valor recebido em razão da cobrança dessa dívida. O parágrafo único diz o que ele tem que fazer com o valor, mas não diz o que vai acontecer caso ele descumpra isso. Assim, a doutrina majoritária entende que aqui a gente vai ter que resolver a questão com base em perdas e danos. No proprietário vai poder
pleitear perdas e danos em face do usufrutuário, uma vez que não tem outra penalidade expressa na lei. Segunda modalidade de usufruto, usufruto de rebanho. E o usufruto de rebanho está lá no 1397 do Código Civil, que diz: as crias dos animais pertencem ao usufrutuário, deduzidas quantas bastem para inteirar as cabeças de gado existentes ao começar o usufruto. Olha só, o 1397, ele busca assegurar a integridade do rebanho. Vejam só, o usufrutuário tem direito aos animais, às crias que nascerem enquanto vigente o usufruto. As crias, os frutos desse rebanho, são sim cabíveis ao usufrutuário. Contudo, se resguarda a substância, se resguarda a integridade do rebanho que existia no início do usufruto. Portanto, as crias são do usufrutuário, mas ele vai ter que repor os animais que morrerem nesse meio do caminho. Portanto, os que nascem são dele, mas os que morrem têm que ser repostos, deduzidos. Esses, que bastem para inteirar o número de cabeças de gados que existiam no início do usufruto, os que sobrarem, sim, serão exclusivamente do usufrutuário, certo? O Lafayette diz: as crias que nascem ao tempo em que o rebanho se acha completo ficam pertencendo definitivamente ao usufrutuário, devendo ele preencher os claros que se forem abrindo com as que vierem posteriormente, certo? Visto o usufruto do rebanho, a gente entra na nossa terceira modalidade peculiar de usufruto, que é o usufruto de bens consumíveis. O que a gente viu, que a doutrina chama de quase usufruto. Por que é quase usufruto? Justamente porque aqui não é possível se preservar a substância do bem, certo? Isso está lá no parágrafo 1º do 1392. Vejam bem, o parágrafo 1º do 1392, ele fala, em acessórios e acrescidos consumíveis, certo? Só que a doutrina entende que também é cabível o usufruto sobre bens consumíveis, sendo aplicada essa mesma regra do parágrafo 1º, que diz: se entre os acessórios e acrescidos houver coisas consumíveis, terá o usufrutuário o dever de restituir, fim do usufruto, as que ainda houverem. As que ainda existe, ele restitui. E das outras, o equivalente em gênero, qualidade ou quantidade, ou, não sendo possível, o seu valor estimado ao tempo da restituição. E aí, repito, ainda que o parágrafo 1º, se refira aos acessórios e acrescidos, a doutrina entende que implicitamente ele autorizou, sim, o usufruto sobre coisas consumíveis, sendo aplicada essa regra. As coisas consumíveis que ainda existirem fim do usufruto são restituídas. As que não existirem mais devem ser substituídas por o equivalente em gênero, qualidade ou quantidade, ou, não sendo possível, o valor estimado ao tempo da restituição. O Caio Mário, ele é contra, ele vai contra, esses doutrinadores que entendem ser possível o nosso quase usufruto. Ele diz: na verdade, não se trata de usufruto propriamente dito, pois este consiste na utilização e fruição da coisa sem alteração da sua substância, o que é incompatível com o consumo ao primeiro uso. Então, assim, Caio Mário entende que não é possível. A maioria da doutrina entende que sim, e que o parágrafo 1º autorizaria, ainda que implicitamente, o usufruto de coisas consumíveis, sendo aplicada essa regra aqui do parágrafo 1º. Seguindo adiante, nossa quarta modalidade peculiar de usufruto é o usufruto, Cebolinha, de florestas e minas. Está lá no 1392, parágrafo 2º. Olha só. Se há no prédio em que recai o usufruto florestas ou recursos minerais, a que se refere o artigo 1230, devem o dono e o usufrutuário prefixar-lhe a extensão do gozo e a maneira de exploração. Essa regra aqui,
ela é basicamente no sentido de que o usufrutuário e no proprietário já determinem a regra do jogo, já determinem como vai ser explorada, e a extensão da exploração dessas florestas e destes recursos minerais. É para evitar abusos e a necessidade de regulamentação posterior, pura e simplesmente. É a lei dizendo, antes de começar, já determina a extensão e a forma de exploração, certo? Seguindo adiante, a gente passa para a nossa quinta modalidade peculiar de usufruto, que é o usufruto sobre universalidade ou cota-parte. E a primeira coisa que a gente tem que saber aqui é que, bom, tá lá no parágrafo 3º do 1392, mas a gente precisa entender o que seria uma universalidade e o que seria uma cota-parte, para aí entender como funciona o usufruto sobre essa universalidade ou sobre essa cota-parte. A universalidade, ela compreende várias coisas singulares que se encontram agrupadas, consideradas como um todo unitário. Exemplo clássico de universalidade, que está lá no artigo 80, inciso 2 do Código Civil, é a herança. A herança é uma universalidade composta do patrimônio do decujus, do patrimônio da pessoa que faleceu. Então, ela é um conjunto, uma universalidade de bens que compreende várias coisas singulares e este conjunto é considerado um todo unitário, uma universalidade. Exemplo clássico de universalidade, justamente a herança. A cota-parte, por sua vez, apresenta-se como a propriedade de uma parte ideal de um todo, não se especificando a parte do bem em que esta incide. A cota-parte, portanto, seria a cota cabível a um herdeiro daquela herança. Fechou? E aí, como é que funciona? Quais são as regras do usufruto sobre a universalidade ou a cota-parte? Parágrafo 3º do 1392. Se o usufruto recai sobre universalidade ou cota-parte de bens, o usufrutuário tem direito à parte do tesouro achado por outrem. Achado do tesouro a gente estudou no semestre passado, o usufrutuário tem parte aqui, e ao preço pago pelo vizinho do prédio usufruído para obter a meação de parede, cerca, muro, vala ou valado. A gente também estudou essa meação no semestre passado. Quem não lembra, busca lá o caderno e dá uma relembrada. Fechou? E aí aqui a gente termina as modalidades peculiares de usufruto e vai se encaminhando para o final do estudo do usufruto. A gente agora então vai para o estudo da extinção do nosso usufruto. E a extinção do usufruto está lá no 1410 do Código Civil, que diz: o usufruto extingue-se cancelando o registro no cartório do registro de imóveis. Isso a gente já sabe, essa tecla foi muito batida. Para que realmente nasça o direito real, seja de usufruto ou qualquer outro, é necessário o registro na matrícula do registro de imóveis. Aqui a gente só tem a exceção lá daquele usufruto legal. Lembra quando a gente estudou a classificação? De resto, tem que ter o registro na matrícula. Se só nasce com o registro na matrícula, ele só vai se extinguir com o cancelamento desse registro. Então, o cancelamento vale para todas as hipóteses, salvo aquela exceção que nós estudamos, do usufruto legal imposto pela lei. Então, vamos às modalidades de extinção. Primeira modalidade, pela renúncia ou morte do usufrutuário. Se o usufrutuário renuncia, ou se o usufrutuário vem a falecer, a gente vai ter a extinção desse usufruto. Primeira observação importante, a renúncia vai ter que ter forma especial, ou seja, vai ter que se dar por escritura pública nos casos em que o imóvel tiver valor superior a 30 salários mínimos por força do artigo 108 do Código Civil. Do contrário, não tem forma especial exigida em lei. Segunda observação importante, nós já vimos. A morte do proprietário extingue o usufruto? Não! Sabemos que não. Os herdeiros vão suportar esse usufruto, ambulatoriedade, certo? Mas a morte do usufrutuário sim extingue. Portanto, se eu peço na prova a morte do usufrutuário extingue o usufruto, isso está certo ou está errado? Errado. Contudo, se eu digo a morte do usufrutuário é causa de extinção do usufruto, aí sim está certo. Morte do proprietário não extingue, morte do usufrutuário extingue.
Segunda forma de extinção pelo termo da sua duração. E aqui, né, nas modalidades de usufruto, temporário, a termo, aquele usufruto que já começa com a data do fim fixada. Chegando essa data, se extingue o usufruto. Bem simples. Terceira forma de extinção é lá quando for um usufruto cujo usufrutuário é uma pessoa jurídica. Já falamos disso. Vamos repetir. Pela extinção da pessoa jurídica, se ela se extingue antes, assim como, né, se equipara à morte do usufrutuário, se extingue, em favor de quem o usufruto for constituído, ou, aqui a gente tem prazo máximo para a pessoa jurídica, se ela perdurar pelo decurso de 30 anos da data em que começou a exercer. Data, prazo máximo de usufruto em favor de pessoa jurídica, 30 anos. Mesmo que essa pessoa jurídica ainda exista, fechou 30 anos, se extingue o usufruto em favor dela. Quarta modalidade de extinção, pela cessação do motivo que originou o usufruto. E aí o exemplo clássico que a gente pode trazer aqui nessa quarta forma de extinção é justamente o usufruto legal que os pais têm sobre os bens dos filhos menores. Esse usufruto legal, ele existe enquanto vigente o poder familiar. Atingida a maioridade dos filhos, esse usufruto vai se extinguir. Ele vai se extinguir justamente pela cessação do motivo que lhe deu origem, que era a menoridade dos filhos e o poder familiar. Fechou? Quinta modalidade de extinção é a destruição da coisa, guardadas as disposições do artigo 1407, 1408, segunda parte, 1409, que nós já estudamos. Sexta forma de extinção pela consolidação. O que seria a consolidação? A consolidação ela se dá quando acaba se confundindo na figura da mesma pessoa o no proprietário e o usufrutuário. E aí, como a gente sabe, não é possível a existência de um direito real sobre coisa alheia, porque se o no proprietário e o usufrutuário passam a ser a mesma pessoa, a gente tem o exercício de um direito real sobre coisa própria, o exercício do direito de propriedade. Portanto, havendo essa consolidação, a gente tem a extinção do usufruto. Sétima forma de extinção do usufruto, por culpa do usufrutuário, quando aliena, deteriora ou deixa arruinar os bens, não lhes acudindo com os reparos de conservação, vimos que é obrigação do usufrutuário conservá-los, ou quando, no usufruto dos títulos de crédito, não dá as importâncias recebidas à aplicação prevista no parágrafo único do 1395. O 1395 não trouxe penalidade. Se isso acontece antes, pode-se requerer perdas e danos, mas também pode-se, com base nisso, requerer a extinção do usufruto. Fiquem atentos. E oitava modalidade de extinção, pelo não uso ou pela não fruição da coisa em que o usufruto recai, certo? E quanto a esse inciso, ele não diz por qual prazo. Não diz, pelo não uso durante tantos anos, pela não fruição durante tantos anos. Qual seria o prazo aplicável aqui? Seria aquele prazo lá do 1389 de 10 anos? O enunciado 252 da terceira jornada veio dizer: a extinção do usufruto pelo não uso de que trata o artigo 1410, inciso 8, independe do prazo previsto no artigo 1389, inciso 3, ou seja, não necessariamente é aquele prazo de 10 anos. O que a gente quer aqui, o que o legislador quis aqui, o que a doutrina entende que o legislador quis aqui, é justamente uma análise qualitativa, baseada na função social, no princípio da função social, não necessariamente quantitativa, de um prazo determinado, mas a questão de não utilização ou não fruição, a ponto de não respeitar mais a função social que é buscada aqui. Critério, então, qualitativo, certo? E aí eu trouxe para vocês um julgadinho interessante do STJ, tá? Um recurso especial, número 811.735 de São Paulo. Olha só o que o STJ disse aqui. Olha o imbróglio. Possessória, reintegração de posse, doação feita a um dos filhos dos doadores com a anuência dos demais herdeiros.
constituição de usufruto vitalício em favor dos donatários, ou seja, dos pais, falecimento de um dos usufrutuários, bem doado utilizado como residência pelo donatário, retomada pretendida pela usufrutuária sobrevivente, mediante prévia notificação extrajudicial feita para sua desocupação. Interpretação de cláusula contratual. Ó, os pais, com autorização dos outros filhos, doaram um bem para um deles. Bom, diante dessa doação, registraram um usufruto vitalício em favor dos dois, do pai e da mãe. Lembram que a gente viu na aula passada? É importante que esteja expresso no título que constitui esse usufruto o direito de acrescer. Senão, cada vez que morre um dos usufrutuários, se tem a extinção da parte dele. E aí aqui, o que aconteceu? Um dos usufrutuários faleceu e o filho queridão notificou extrajudicialmente o sobrevivente para desocupar o bem. O que aconteceu? Vamos interpretar esse contrato aí, o qual constituiu o usufruto. Olha só, referência feita na escritura de doação ao artigo 1716 do Código de 1916, ao prever o usufruto vitalício do imóvel doado, aduzindo que, por esta razão, somente após a morte dos doadores é que se consolidar-se-á na pessoa do donatário a propriedade plena e restrita do imóvel. Direito de acrescer que deve ser reconhecido em favor do usufrutuário supérstite, atento ao que se pode inferir nos seus termos. Em face disso, atento aos termos do dispositivo legal, pode-se concluir que a invocação do 1716 constante desta cláusula, a despeito de referir-se a legado, foi feita para referir-se ao direito de acrescer previsto no Código Civil em favor do usufrutuário para as hipóteses de usufruto conjunto. Ó, o fato de constar lá que o usufruto só ia se extinguir com a morte dos dois, morrendo um deles, implicitamente se entende que há o direito de acrescer para o outro. Cabível, portanto, a pretensão da demandante na qualidade de usufrutuária dos imóveis em questão, visando a retomada dos bens perante o réu, que passou a ocupar na qualidade de comodatário por permissão dos doadores e na medida em que deixou de atender a notificação extrajudicial que foi feita pela autora para sua desocupação, configurando assim uma prática de esbulho possessório. E aí aqui a gente termina o estudo do nosso usufruto. Na próxima aula, como eu já disse, a gente vai estudar o uso e a habitação, certo? Um beijo, até a próxima aula.